Amém? Se coloca de pé então, irmãos, vamos para a palavra do Senhor. Amém? E a gente vai ler hoje Atos 19, do 11 e o 12. Amém? Que diz assim: E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas, vão sair, depois a gente vai falar, vamos ficar só nesse aqui. Amém? Vamos orar então, Senhor. O Senhor possa, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa conduzir essa palavra, Pai. Senhor, abra os entendimentos, Pai, de cada um para que possa aprender, compreender, Senhor, tudo que o Senhor tem ensinado aqui nessa noite, Senhor. Usa, Senhor, meu Deus, conforme a Tua vontade, Pai, que o Teu Espírito predomine, Senhor, nesta palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. A gente leu aqui, que Paulo até por os lenços que levavam dele faziam curas extraordinárias. Na verdade, para mim, qualquer manifestação de Deus é extraordinária, E Paulo aqui, ele foi marcado aqui, por esses milagres extraordinários aqui quando ele estava em Éfeso, e levado até efeitos diretos, Na verdade, os estudos dizem que até os objetos que eram levados deles curaram mais do que ele mesmo impondo as mãos. Tamanha era a graça que estava sobre aquele homem, As doenças desapareciam, os maus espíritos saíam, E simplesmente quando ele tocava. E na verdade isso foi um ato assim que multiplicou aquele poder que estava nele, do Espírito Santo que estava nele, se multiplicou nesse sentido. Por isso que aqui fala desse extraordinário. Você vê tamanha era o Espírito sobre aquele homem, Foi uma pessoa muito usada. A gente vê que a maioria dos livros do Novo Testamento foi escrito por Paulo. E para dizer assim, a Bíblia até fala que ele tem um espinho na carne, que é aquilo que inibia ele para que ele não se soberbesse, E no livro de Inês, capítulo 2, versículo 17, fala que ele não enxergava muito bem. O livro que eu estou falando é meu mesmo, viu? Não é a Bíblia, não. Tá? Eu acho que ele não enxergava muito bem. Por isso inibia, ele dependia dos outros para ir para os lugares, ele dependia dos outros para escrever. Você pode ver que sempre tinha alguém escrevendo para ele. No caso, Lucas escreveu para ele, mas alguns outros escreveu. É minha opinião, mas isso não quer dizer que seja verdade, é só opinião, ok? Bom, só que tem uma coisa, que há algumas pendências aqui a ser ponderadas antes de entrar nesse extraordinário. Antes de Paulo ser extraordinário, ou ser usado extraordinariamente pelo Senhor, para até chegar ao nível de eu beber um copo de água aqui, sobrar um pouquinho, você levar lá para alguém, a pessoa ser curada, imagina, Até chegar a esse nível de ser esse extraordinário, Paulo passou por alguns processos, Não foi sempre assim, inclusive até o povo de Israel, ele passou por alguns processos, Porque na verdade assim, a gente tem que entender uma coisa, presta atenção no que eu vou falar, tá? Porque as coisas que Deus te dá, ou seja, as bênçãos que Deus te dá, ela abençoa você, ela abençoa a sua família, ela abençoa os seus vizinhos, ela abençoa os seus parentes, ela abençoa os seus amigos de trabalho, ela abençoa todo mundo que está ao seu redor. Se de repente você recebeu alguma coisa que não está sendo desse jeito, não está abençoando a sua casa e não está abençoando nada ao seu redor, não foi Deus que te deu. Não foi Deus que te deu. Porque tudo que Deus te dá é bênção para você. E edifica a todos que o cercam. Amém? Grava isso na mente. Vamos ler Êxodo,
capítulo 15, versículo 23 ao 26, para a gente ver que houve uns processos, né, que o Senhor fez, inclusive até em Paulo, a gente vai ver depois, para que a gente entenda como esse extraordinário chegou até ele. Sumiu o êxito aqui da minha Bíblia. Achei ele, voltou. Êxodo 15, 23 ao 26. Ele diz assim: Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, e por isso chamou aquele lugar de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? E ele chamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho, que lançou nas águas, e as águas tornaram-se doce. Ali lhe deu os estatutos e uma ordem, e ali os aprovou. Veja bem, o povo tinha acabado de sair do Egito, foi batizado no Mar de Junco, né? Eu falo Junco porque é o nome original, é o Mar Vermelho, né, que vocês conhecem, o Mar Vermelho. Foram batizados e chegaram até a água de Mara. A palavra Mara significa amarga. Então eles chegaram naquelas águas amargas. E chegou lá e eles murmuraram. Hoje, cientificamente, sabe-se que aquela água ela é 100% potável. Ou seja, ela era excelente para beber. Mas por que ela era amarga? Porque debaixo das águas tinha umas ervas. E aquelas ervas deixavam a água amarga. Só que aquelas ervas eram medicinais. Elas curavam. Né? Por isso que o Senhor levou eles até lá, porque eles vieram doentes do Egito, chegaram lá e aquelas águas iam curar eles, mas em vez de eles beberem, terem fé, eles não murmuraram. Imagine que o Senhor é irresponsável de conduzir as pessoas e levar para um lugar onde não se pode beber água. Você imagina que o Senhor ia conduzir a vida de alguém dessa forma? De forma nenhuma. Então aquelas águas eram águas medicinais, elas curavam, tá? Então eles murmuraram bastante, né? E como que eu sei que eram águas que saravam? No versículo 26, veja bem, Êxodo 15, 26, diz assim: E disse o Senhor, né? Se ouvires atento a minha voz, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que... Em vez deles beber água para serem curados, murmuraram. Às vezes, irmãos, você já tem aquele ditado, né, que fala que remédio amargo é que cura. Não tem um ditado assim? É por conta dessa passagem bíblica. Né? E às vezes, as coisas que nos curam, elas são realmente amargas. Se for doce, não cura. Por isso que eu disse, se você tem alguma coisa, irmãos, que não está sendo bênção, não foi Deus que te deu. Tudo que pode ser amarga, mas vai ser bênção. Se não é bênção, não foi Deus que te deu. Analisa. Ok? E a gente tem que entender uma coisa. Essa passagem do povo, quando ele saiu do Egito, ela simplesmente é um tipo e antítipo do Novo Testamento. Tá? Aquilo que era uma sombra, hoje é uma realidade. Tá? É a mesma coisa, você foi tirado, assim como eu fui tirado do mundo, né? Passei pelas águas, tá certo? Hoje o Senhor conduz a minha vida, e o Senhor conduz a sua vida. É a mesma coisa, aquele povo saiu do Egito, passou pelo mar e chegou nas águas que saram e murmuraram. Às vezes, assim, não estou dizendo que vocês são assim, pelo amor de Deus, né? Mas, às vezes, todo mundo só quer aquilo, os manjares,
Todo mundo, às vezes, as pessoas, a maioria, ninguém quer passar pelo deserto. Imagina, quem quer passar pelo deserto? Ninguém quer passar pelo deserto. Mas é o deserto que cura. O Senhor, às vezes, Ele usa aquilo que te mata para te curar. Impressionante, Deus. Aquilo que te mata é aquilo que Ele vai usar para te curar. Não é? Então o Senhor, assim, isso só faz essa relação, essa passagem do Velho Testamento com nós hoje no Novo Testamento, é isso, tá? Para que você, ou para que eu, irmãos, veja as coisas extraordinárias, irmão, nós temos que ser sarados. No Novo Testamento, eu não me lembro a passagem aqui, fala que o Senhor chega em nossas vidas e faz aquela faxina, faz aquela limpeza. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele habita em lugar limpo. Habita em lugar limpo. Você foi purificado pelo sangue de Jesus, recebeu vestes novas, aquelas vestes sujas, aquilo que deixava você feio. Não é verdade? Deixava você feio. Aquilo o Senhor tirou tudo de você, te deu vestes novas. Não é verdade? A gente tem até uma brincadeira, que já viu o feio arrumado? O feio arrumado, ele é bonito, né? Às vezes, não é verdade? Aí você vê o cara, ele é até feio, né? Mas ele chega bonito, prumadinho, de terno e tal, passa até um gel, o bicho é feio, mas ele fica bonito. É verdade, né? Às vezes fala, poxa, fulano está bonito, né? Está bonito hoje. Às vezes está arrumadinho, né? Não é verdade? Então, às vezes, irmãos, assim hoje a gente vive praticamente dessa forma, irmão, tá? Você é salvo, você é salvo. Você vai para o reino, vai para o reino. Então a gente já vive tudo isso, mas não na sua plenitude. Quando a gente chegar lá, sim, a gente vai viver isso na plenitude. Aquilo que foi prometido chegou até nós. Mas temos que entender que já vivemos no reino. E passamos, como aquele povo atravessou aquele deserto, irmão, assim a gente está chegando, até chegar a Canaã, até chegar o reino de Deus, vamos passar por isso também. Um pouco mais adiante aqui, o povo já começou a reclamar de novo, porque não tinha carne. Já estava enjoado de comer pão e já começou, o Senhor mandou fogo, queimou uma parte lá. É assim, irmãos. A gente tem que entender uma coisa, irmãos. Quando o Novo Testamento fala, às vezes, na verdade foi Paulo, ele é muito específico na carta de Coríntios, que ele fala de Jesus, mas referindo-se a Deus. Referindo-se a Deus. Ele não fala de Jesus como se fosse aquele Salvador, aquele que morreu na cruz, aquele que amou você. Ele está falando de Jesus ali como Deus. Ele deixa bem claro isso, né? Talvez a gente não consiga, às vezes a tradução, às vezes não dá assim para entender, mas quando ele escreveu isso aqui no grego, a gente vê que ele está falando de Deus. É Jesus, mas ele está falando de Deus. Então, aquele mesmo que se entregou por ti, aquele que te amou e não teve limite de amor por ti, é o mesmo que vai te julgar. É o mesmo que vai te julgar. Às vezes a gente tem às vezes a impressão que a gente pode cobrar as coisas de Deus, como diz assim, confrontar Deus às vezes com as nossas necessidades, com as suas pendências, né? E às vezes, irmão, a gente não está numa situação, vamos dizer assim, não está com a vida numa situação que você possa exigir isso. A gente tem que ser bem claro entre a palavra do Senhor, irmão, tá? Deus, ele deixa as escrituras muito bem claras. Às vezes a gente vive uma ilusão, não é uma ilusão às vezes que foi vendida lá atrás, onde que tudo é amor. Mas aquele mesmo que te amou, como eu disse, é o mesmo que vai te julgar. E vai te julgar segundo a palavra dele. Não é olhando, peraí, se você tem uma cara de uma pessoa bacana, né? Eu acho que não sei, peraí, separa esse aqui que ele parece ter aquele ali tem uma cara de mais ruim, a gente julga ele depois. Não, mas você vai ser julgado segundo as escrituras. E aquilo que está aqui é aquilo que vai entrar no dia.
Então a gente não pode ficar vivendo ilusões, achando que não, na hora que chegar lá eu vou contar a minha história. Você já ouviu alguém falar isso, né? Ah, não, hora que Deus sabe da minha situação. Deus sabe do meu jeito, Deus entende isso. Não, você vai ser julgado segundo as Escrituras. A mesma lei que é para você, é para mim, é para o outro, e é a mesma lei para todos. Ninguém vai ser julgado de uma forma diferente, entendeu? Porque às vezes você chegou lá de terno bem arrumadinho, tal, com gel no cabelo, você vai chegar e vai ser julgado de uma forma, não, você vai ser julgado igual a todo mundo. Amém? Pois é, aplauda o Senhor então, irmãos. E às vezes até, irmãos, a gente às vezes, a gente achamos assim, a gente tão capaz, ou às vezes tão escolhido, tão escolhido que às vezes a gente até passa, às vezes, à frente das Escrituras para poder, sabe, a gente vai além da palavra. A palavra está falando uma coisa e você vai além da palavra porque você acha que o Senhor vai olhar para você com outros olhos, né? Essa mesma pessoa que a gente leu aqui, que ele fazia milagres extraordinários, tá? Vamos ler Atos 19 e 20. Esse mesmo Paulo que até o lenço dele curava, diz assim, Atos 9, 19 e 20. Vamos lá. E tendo comido, ficou confortado. Esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo assim nas sinagogas pregava a Cristo que este era filho de Deus. Então aqui essa passagem é aquela passagem logo que Ananias orou por Paulo, as escamas caíram dos olhos, ele já chegou em Damasco, já chegou pregando. Já chegou na sinagoga, já chegou pregando, já chegou falando de Jesus, né? Já chegou. Aí o pessoal começou a olhar e falou assim: peraí, esse aí não é aquele cara que perseguia a igreja? Não é aquele Paulo? Os caras falaram: é ele mesmo. Peraí, acho que esse cara está entrando aqui no nosso meio para entregar a gente. E aí os judeus helenistas procuraram matar Paulo. Queriam matar, até armaram uma cilada para matar Paulo. Inclusive ele foi até descido pelas muralhas de um cesto, saiu escondido porque os caras iam matar ele. Não é verdade? Bom, os discípulos chegaram, isso está tudo no texto, tá, irmãos? Eu vou narrar que eu vou mais rápido porque o tempo é curto, a gente tem que orar, tá? Então desceram ele no cesto e os discípulos, Barnabé chegou, catou ele: vem cá, Paulo, vem cá, cara. Eu acho melhor você não pregar, não. Ele falou: por que não, cara? Eu sou o cara mais preparado, né? Eu sou o cara mais preparado, né? Eu fui criado dentro da escola farisaica, né? Ninguém aqui tem mais preparo do que eu. Eu sou doutor nisso, eu sou doutor naquilo, eu sou doutor naquilo lá. E os caras falaram: não, Paulo, melhor você não pregar que vai dar ruim esse negócio. Até Deus apareceu para ele e ele não queria ir embora. Ele não queria ir embora. Né? Ele não foi bem aceito naquele lugar. E ele ficou inconformado, porque os apóstolos, quem que eram os apóstolos? Era pescador, cobrador de imposto. O outro era até da tribo que era contra o governo, cara. Ele era a pessoa mais preparada. Se você parasse para olhar, realmente ele era a pessoa mais preparada, né? Mas ele não foi aceito. Então, né, Atos 9, 27, como eu falei, né? Barnabé, coloca aí, meu querido, logo 9, 27. Então Barnabé, tomando consigo, trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho, né, ele vira o Senhor e lhe falava como ele chegou em Damasco e falava ousadamente em nome do Senhor. Mas ele não foi aceito. Porque na verdade é o seguinte, irmão. Deus, ele não quer saber o que você faz. Ele quer saber quem você é.
nele. Não o que você faz. Tá? Se você às vezes quer viver coisas extraordinárias, é isso, você quer viver coisas extraordinárias? Ouça atentamente os mandamentos do Senhor. Paulo chegou lá, o Senhor foi revelado a ele, e ele já chegou achando que era o cara. Bom, sabe o que os caras fizeram? Cataram ele, Paulo, cataram ele, levaram até o porto, colocaram ele dentro de um barco e mandaram ele de volta para a terra dele. Vai lá para a sua terra, mandaram ele de volta. Ele não queria ir, mandaram ele de volta. Ele ficou lá quase 10 anos, esquecido, no anonimato, não apareceu. Quase 10 anos. E depois que ele foi embora, aquela confusão cessou na igreja ali. Cessou. Tá? Vamos ler Atos 9, 31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas e se multiplicava, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. O versículo abaixo. Só foi ele embora, a igreja cresceu, se multiplicou. Foi como o Senhor falasse assim: olha, eu não preciso de você. É o Espírito que rege a igreja. É o Espírito que rege as pessoas. É o Espírito. Tudo é pelo Espírito de Deus. Se você for falar de Deus, dificilmente você vai falar fora do Espírito de Deus. Porque a Bíblia fala que todo aquele que professa que Jesus Cristo é Filho de Deus, é pelo Espírito Santo. Amém? Agora veja bem, um tempo depois, em Gálatas 1, 17 e 18, Paulo volta, quase 10 anos depois. Vamos ler. Nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, tá vendo? Aí ele já começou a exaltar os apóstolos. Mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver Pedro e fiquei com ele 15 dias. Quando ele voltou, ele já era outra pessoa, já não era mais aquele cara arrogante. Naqueles 10 anos, o Senhor tratou Paulo. Quando ele voltou, ele já reconheceu o apostolado de Pedro, o apostolado de João, já começou a respeitar. Ele já não dizia mais que ele era o cara e era o melhor para a igreja. Ele foi ter com eles, foi aprender, até quando o Senhor separa Paulo e Barnabé para as missões. Aí chega o dia que o Espírito Santo manda separar os dois, e os dois vão para a missão, para o campo missionário. Aí sim, Paulo já não era mais aquele que saiu escondido dentro de um cesto. Paulo já era o apóstolo Paulo. Tratado, consertado, limpo e com vestes novas. E sarado. Da sua arrogância, do seu temperamento e de achar que era o único. Amém, irmãos? Isso a gente entende, irmãos, que tudo é por Deus, por Ele e para Ele são todas as coisas. Se a sua vida é dirigida por Ele, o dia que você chegar nas águas de Mara, beba. Beba. Que aquilo vai te curar. Amém? Não reclame, não murmure, porque aquilo vai te curar. E a hora que você estiver curado, sim, você vai ver as coisas extraordinárias que Deus tem. Esse homem aqui, que demorou 10 anos para ser tratado, a gente leu no começo que até o lenço dele curava depois. Amém? E esse homem um dia falou que aquilo que ele queria fazer, ele não conseguia fazer. Mas aquilo que ele que queria, era isso que ele fazia. Ou seja, ele queria fazer uma coisa, mas não conseguia. E aquilo que ele não queria, isso ele fazia. Aí depois ele fala, graças a Deus por Jesus Cristo,
que Ele pode todas as coisas por Ele. Da mesma forma, nós, irmãos. Tem alguma coisa? É diante de Deus que você vai colocar. Amém? É diante de Deus. Amém? E eu vou falar uma coisa aqui extraordinária, já que estamos falando de o extraordinário. Salmo 91. Salmo 91. Presta atenção no que eu vou falar, irmãos. E guarde no seu coração isso. Porque isso é extraordinário. Diz assim. Eu vou ler os primeiros 2 versículos e vou explicar o salmo para você. Depois a gente lê o resto. Amém? Os 2 primeiros versículos dizem assim: que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Tá? Aqui está a chave de todo esse salmo. Esse salmo foi atribuído a Moisés, foi Moisés que escreveu, e eu imagino que quando Moisés escreveu eu imagino um monte de coisa, tá, irmão? Não quer dizer que isso é verdade, tá? Pelo amor de Deus, não leva isso a sério, não. Eu imagino, tá? Que quando ele escreveu isso, ele estava de frente para o tabernáculo. Porque o tabernáculo, ele tinha dois departamentos. Ele tinha o lugar santo e tinha o santo do santo. Tá? O santo do santo é onde ficava a arca da aliança. Onde ficava, e sobre a arca da aliança, ali era o esconderijo do Altíssimo. E no lugar santo tinha ali a menorá, que é aquele candelabro. A palavra menorá é uma palavra em hebraica, é aquele candelabro que ficava aceso. E quando ele estava aceso, ele refletia uma sombra em cima da arca da aliança, onde estava o esconderijo do Altíssimo. E a hora que o sumo sacerdote estava ali, aquela sombra estava sobre ele, do menorá. Por isso que Pedro fala que nós somos sacerdócios de Deus. Porque nós estamos à sombra do Onipotente. Amém? Conseguiu entender a grandeza disso? Amém? E vamos continuar lendo o resto. Vou começar de novo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi, Senhor, e Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as tuas penas, e debaixo das tuas asas estarás seguro. E a sua verdade é escudo e bloqueio. Não temerás o espanto noturno, nem a seta que voa de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, é o meu refúgio, o Altíssimo e a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, porque você está no esconderijo do Altíssimo. Amém, irmãos? Olha a profundidade que é isso. A mão, quando você entende assim, desta forma, que realmente, às vezes, a interpretação, às vezes você tem que olhar em alguns outros lados para que você consiga fazer isso de uma forma bem bacana. E o lugar que nós temos que estar é aqui, irmãos, na sombra, debaixo da sombra do Onipotente. A palavra Onipotente é aquele que tem todo o poder. Aquele que tem todo o poder. E lá você encontra descanso. E lá você encontra as coisas extraordinárias. E lá você encontra refúgio. Debaixo dessas asas você está guardado. Não há outro lugar. Não há outro lugar. Né? Às vezes a gente entra aqui na casa do Senhor, irmão, e a gente ouve as coisas grandes de Deus. Mas às vezes a gente sai ali fora e às vezes as lutas do dia a dia
parece que passou uma borracha em tudo aquilo. E você começa a viver as suas lutas de amanhã, o seu dia difícil de amanhã, né? E você passou uma borracha naquilo, na onde você está, que é debaixo da sombra do Onipotente. E aí você consegue só ver a sua dificuldade de amanhã. Você não vê que Ele é seu refúgio e a sua fortaleza. E é o seu socorro bem presente na hora da angústia. Porque você está olhando para o lado errado. Você não guardou a palavra do Senhor no seu coração. É por causa disso. Lutas teremos sim, mas venceremos. Não é? Deus, irmãos, Ele tem milagres extraordinários. Lembre-se de uma coisa, irmão, você tem que estar no Santo do Santo. Para terminar esse salmo, tá? Ele pega também uma parte de quando Jesus morreu na cruz, a Bíblia fala que o véu se rasgou. Né? O véu se rasgou e deu acesso a todos nós ao Santo do Santo. Ninguém poderia, só o sumo sacerdote poderia entrar lá uma vez por ano. Mas nós temos acesso, porque o véu foi rasgado. E é lá que você tem que ficar. As pessoas, antes, até os levitas, nem os levitas, eles faziam todo o trabalho lá no átrio, mas eles não entravam lá dentro, porque ninguém tinha autoridade para isso. Mas depois que Jesus morreu e aquele véu foi rasgado, e as portas do Santo do Santo foi aberta, é lá que você tem que ficar. Não olhe para outro lugar, irmãos, querendo ficar no outro lugar, porque se você olha para as suas dificuldades, você vai viver nas dificuldades. Se você vai olhar para a luta de amanhã, você vai ficar na luta de amanhã. Pode reparar, se você dorme pensando numa coisa de amanhã, você até sonha. Não é? E acorda de madrugada e não consegue dormir mais, porque aquilo está tirando o seu sono. Eu não sei qual que é o problema, eu não sei qual que é a luta, irmãos, mas eu sei de uma coisa, eu tenho isso para resolver amanhã. Eu vou orar hoje e vou colocar na mão do Senhor, porque Ele é meu Deus, Ele é meu Senhor, Ele é meu refúgio, Ele é minha fortaleza, e nele confiarei. Não é? Um homem, um dia foi para uma guerra, e ele saiu com vários soldados. E o Senhor quis mostrar a sua grandeza. Aí ele chegou para ele, mandou, peraí, não vai com tudo isso não, tira um tanto aí. Imagino eu que ele deve ter ficado assustado, porque ele já estava em menor número. E ele já ia para a guerra, o Senhor mandou deixar um tanto de soldado lá. Imagino eu que ele deve ter pensado, pô, agora que não vai dar mesmo, né? Já não ia dar antes, mas fazer o quê, né? Sabe aquela falta de fé? Fazer o quê, né? Esperar para ver, né? Aí o Senhor mandou o pessoal beber água, falou assim, olha, aquele que abaixar, tira fora também. Irmão, só ficou 300. Ele falou, pronto, agora o Senhor já mandou tirar o tanto, agora deu ruim mesmo, né? Porque na verdade o Senhor quis mostrar para ele que não era pela força dele, mas era por ele que ele ia vencer. Era por ele. Quando você tem essa convicção, irmãos, de que você é uma pessoa dirigida por Deus, que a sua casa é uma casa dirigida por Deus, que a sua família é uma família dirigida por Deus. Por mais ainda que às vezes você vê um filho escapando mas você orou por ele é de Deus também. Não é? Não se preocupa, Deus está cuidando daquilo lá. Não se preocupa, viu? Deus está cuidando daquilo lá. Amém? Então você simplesmente tem que confiar. Simplesmente tem que confiar. Isso que é a paz que excede todo entendimento. Porque alguém ia achar que você está arrancando os cabelos, que não é o meu caso. Mas você está em paz. Não é?
você está em paz, a pessoa, cara, eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Acho que foi ano passado, meu cunhado faleceu. E minha irmã é crente, minha irmã mais velha. Aí eu fui lá, né? Eu fui o único aqui que foi lá, né? Minha família, da parte do meu pai, o pessoal não é muito unido, sabe? E cheguei lá, né? E ela estava lá, né? Fez um café e tal. Depois já deu hora do almoço, ela foi fazendo a comida. E eu olhando e tal. Aí e os irmãos dele, tudo lá, tudo, né, chorando. Aí eu falei, ô Preta, que a gente chama ele Preta. Ô Preta, seu marido morreu, você está aí, parece que nem aconteceu nada. Ela falou para mim, é vontade de Deus, né? O Senhor quis tirar ele agora, que seja agora. É a vontade de Deus. Eu falei, amém, é isso mesmo, amém. Numa serenidade, parecia que não estava acontecendo nada, irmãos. Falei, poxa vida, você entende? A paz que excede todo entendimento. Não vi, talvez ela chorou antes de eu chegar, mas não vi ela nem fazer cara de tristeza. Não é que ela nunca falava, é que ela odiava o cara. Mas não é, irmão. Ela ficou casada com ele até o dia que ele faleceu. Foi o primeiro marido dela. Entendeu? Imagina. Né? Eu olhando aquela serenidade, eu falei, meu Deus do céu, né? Que fé, né, meu? É isso, irmãos, que eu estou falando aqui. É diante da circunstância você está com aquela paz que talvez as pessoas não vão entender. Eu acredito até que os irmãos lá dele estavam se acabando de chorar, né, que eles são mineiros, né? Eu não estou falando mal dos mineiros, não. Que eles são mineiros, irmãos. E mineiro pelo menos aqueles lá, eles são muito expressivos, sabe? É que nem as mulheres, as hebreias, né? Que quando elas vão chorar, parece que está acabando o mundo, né? Na verdade, então, eles são desse jeito, pelo menos os parentes deles lá. Os mineiros daqui não. É diferente. Só eles lá. Tá bom? Então é isso, irmãos. Eu acho assim, eu queria chamar já o pessoal do louvor aqui. A gente vai aqui ungir a todos, vamos fazer o corredor. E eu gostaria, irmãos, que você, sabe aquilo que está tirando o seu sono? Aquilo que talvez tenha te perturbado, aquilo que tem trazido contenda na sua casa, aquilo que tem trazido problema no seu trabalho, ou na escola, aquilo que está tirando a sua paz, irmão. Eu gostaria que você colocasse na mão do Senhor hoje. A gente vai ungir aqui e depois a gente vai orar. E a paz que excede todo entendimento vai estar sobre ti. Você vai deitar a cabeça no seu travesseiro e você vai dormir. Tá? Não por conta dessas minhas palavras, porque Deus é o seu Senhor. É Ele que vai fazer isso. Amém? Ele é seu Deus. Ele cuida da sua casa. Ele cuida de tudo para você. Amém? Não esqueça que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, sobre a sombra do Onipotente, sobre a sombra daquele que tem todo o poder, descansará. É isso que o Salmo fala. Amém? Queria chamar que os obreiros estão desfalcados aqui hoje, mas tem um pessoal do